Rapaziada, é do seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo por um simples fato. Está me incomodando muito algumas coisas que tá acontecendo, principalmente lá no X. E em alguns portais estão divulgando essa negociação entre Flamengo, Caio Jorge e Cruzeiro. Aqui eu resolvi pegar e simplificar para você ver o tamanho dessas atrocidades que estão falando. Olha só, o cara falou simplesmente o seguinte: em 2026, o Flamengo foi rejeitado pelo Caio Jorge e foi rejeitado pelo Neymar. Simplesmente autoproclamado Bayern de Munique das Américas levou uma mijada histórica. Para começar, o Flamengo nunca procurou o Neymar. O Flamengo nunca quis abrir conversas com o Neymar desde que ele estava lá no Al Hilal se oferecendo pro Flamengo. Muitas vezes ele foi pro Maracanã e o Flamengo nem abriu negociações. E outra, o Flamengo não procurou o Caio Jorge. O Cruzeiro procurou o Flamengo para negociar o Cebolinha. E o Flamengo disse que só negociaria envolvendo o jogador deles. E aí eles perguntaram quanto que o Flamengo oferecia pelo Caio Jorge, e aí o Flamengo botou o valor e o Cruzeiro resolveu aumentar esse valor. E aí esse daqui xingou o Flamengo, eu não vou nem perder tempo com o xingamento. Ele falou o seguinte: eles não entenderam que o Cruzeiro quer 50 milhões? Cadê o clube que arrecada 2 bilhões? Alguém já viu o Bayern mendigar preços? Primeiro, para você que é anti-flamenguista, eu vou lhe dar uma informação. O Flamengo, ele arrecada 2 bilhões e é um time rico no continente há muito tempo porque ele é inteligente. Ele não é um time burro, ele tem uma diretoria profissional. Apesar de eu discordar do diretor de futebol, o Flamengo sempre teve uma diretoria profissional e muito exaustiva com seu dinheiro. Diferente do Cruzeiro, que caiu para a segunda divisão, teve suas contas penhoradas e foi vendido por 2 balas e uma mariola por Ronaldo Fenômeno. Segundo, o Bayern de Munique sim mendiga preço. É tanto que eles contrataram o jogador Nicolas Jackson do Chelsea. Eu acho que foi esse o nome do jogador que eles negociaram. Pagaram um absurdo e mendigaram o preço no Olise lá do Crystal Palace. Eles negociaram com o Luiz Dias do Liverpool e tentaram por um bom tempo diminuir o valor da pedida do Liverpool. Então assim, os clubes ricos, eles são ricos porque são bem geridos. Não são tontos de pagar o valor que qualquer dirigente sopra aos 4 ventos só porque ele acha que vale. O jogador, ele é estipulado pelo mercado. Ele tem um preço fixado no valor da sua idade, o que ele fez na temporada e assim por diante. Mas antes da gente continuar aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, o canal é pequeno, então se você me ajudar eu vou agradecer demais. Vamos continuar essa bagaça aqui. E eu precisava desabafar aqui, e não me leve a mão você que é cruzeirense, mas eu tô vendo muito cruzeirense putinho porque o Flamengo tá tentando contratar um jogador deles. É uma doideira. E aí o Palmeiras tá tentando contratar o outro jogador deles lá, que é o meio-campista, e eles estão tranquilo. É porque aí você vê como o Flamengo é gigante, rapaziada. Palmeiras ele não incomoda tanto assim, né? Enfim, rapaziada, vamos ver aqui o que o Beckler falou sobre essa negociação aí também, Flamengo, Caio Jorge. Por que o Flamengo ainda não desistiu do Caio Jorge? Será que existe realmente uma negativa por parte do jogador? Porque se não fosse, essa negociação já tinha encerrado, rapaziada. Essa é que é a verdade, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que o Beckler falou sobre isso. Ao dessa história ser destravada seria o desejo do jogador. Se o Caio Jorge não quer sair do Cruzeiro, ele pode pedir para o Pedro Lourenço, falar: olha, não escute propostas, eu não quero jogar no Flamengo, por mais que eles cheguem aos 50 milhões, eu quero ficar aqui, eu acho que é o Cruzeiro o lugar que eu vou ser feliz. Se o Caio Jorge quiser ir para o Flamengo, ele também poderia fazer isso e pedir para sair. E aí eu acho que o Cruzeiro teria menos margem para negociar quando o jogador não quer ficar normalmente. Primeiro que ele pode simplesmente aceitar as coisas como são, ou ele pode tentar meio que forçar uma saída, o que eu normalmente acho muito ruim, né? Porque o clube apostou nele, ele assinou um contrato, e não forçar a saída normalmente eu não acho bom. Ele, inclusive, no contrato dele, ele assinou a multa rescisória dele. Mas tem muito jogador que faz isso e eu acho que essa seria a forma mais... Infelizmente, a forma mais simples, porque no futebol as coisas são assim, de destravar essa negociação. O que o Caio Jorge ganharia jogando no Cruzeiro e não no Flamengo? Mais chances de ser campeão, né? O Flamengo hoje está muito mais próximo dos títulos do que o Cruzeiro está, então para a carreira do jogador, por mais que ele não fosse titular absoluto, tivesse uma evidente disputa de ataque com o Pedro, ele teria mais chances de conquistar grandes títulos, e até pensando, quem sabe, em Copa do Mundo ainda, faltando 6 meses para a Copa. O Flamengo é mais midiático e mais competitivo nesse sentido do que o Cruzeiro, então para o Caio Jorge poderia ser uma boa por aí. O Flamengo tem um problema que eu já disse aqui em outro vídeo, que é a dificuldade de fazer valer o seu poderio financeiro. Eu tenho certeza que quando acabar o mercado,
O Flamengo vai ter feito grandes contratações. Eu tenho absoluta certeza disso, que o Flamengo terá de alguma forma chocado os torcedores e chocado o mercado, porque a gente não está minimamente acostumado com o clube brasileiro a ter 2 bilhões de reais de orçamento, de receita. Eu já disse aqui, seria o 4º orçamento da Espanha, o 4º da Itália, o 2º da França, o 8º orçamento da Premier League. É o Big Six mais o Newcastle, que tem um orçamento maior do que o Flamengo de 2 bilhões, uma receita maior do que o Flamengo de 2 bilhões, como ele teve no último ano. Teria ainda o 3º orçamento da Alemanha, Bayern de Munique, Dortmund. Na Itália seriam Inter, Milan, Juventus. Na Espanha, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, evidentemente. Então, e na França só o Paris Saint-Germain. Então o Flamengo tem dinheiro de um clube, pelo menos de classe média alta, por assim dizer, da Europa. Só que como ele não está na Europa, ele tem muita dificuldade de competir com os europeus para fazer contratações. Não é uma culpa do Flamengo, é culpa de onde ele está. Quando o Tati Castelhanos prefere jogar no West Ham, que está brigando na parte de baixo da tabela. Aí também é uma negociação que eu vou fazer um vídeo específico sobre o Tati Castelhano, porque tem uma coisa nessa negociação que envolve diretamente o José Bottas e a gente vai ter que conversar sobre esse cidadão aqui, rapaziada. Que jogar no Flamengo, e foi uma diferença pequena de propostas, né, que a gente teve de Flamengo para Lazio e de West Ham para Lazio, mostra essa dificuldade, que entre jogar num clube médio pequeno da Europa ou brigar por muitas coisas no Brasil, prefere brigar por muitas coisas no Brasil. Gabigol recentemente deu uma declaração, não recentemente, já tem um ano, né, deu uma declaração ao Podpah falando: eu prefiro brigar para ser campeão no Brasil do que em 10º lugar na Premier League. Então, o que o Caio Jorge tem de vantagem em relação a aventuras que o Flamengo pode buscar fora? É um cara que no mercado interno acabou de dar muito certo. Então ele é uma bola muito mais de segurança do que buscar um outro jogador fora. Eu ainda acho que o Flamengo tem condições de tentar Richarlison, de tentar Gabriel Jesus, de tentar um outro grande nome brasileiro, porque também é mais fácil atrair brasileiros, né, para jogar no Brasil do que jogadores de outra nacionalidade. O Samuel Lino, que nunca teve carreira no Brasil, é mais fácil de atrair um Samuel Lino do que fosse de atrair, não sei, um Gil Simeone, que seria o ponta do outro lado do Atlético de Madrid, simplesmente para... Beckler falou aqui por que ele acha que o Caio Jorge daria um salto sim na carreira dele vindo pro Flamengo. E eu concordo com o Beckler, rapaziada. Por mais que os cruzeirenses estejam putinhos aí com o Flamengo, desde 2019 você flamenguista provavelmente escuta esse papo de ter um novo concorrente para Flamengo ou para o Palmeiras. Eu já escutei isso de atleticano, já escutei isso de botafoguense, já escutei isso de Internacional e agora o Cruzeiro, rapaziada. Uma coisa é certa, o cavalo do Flamengo só passa uma vez. Será se o Caio Jorge vai conseguir repetir esse feito? Não porque ele vai cair de rendimento, mas sim por ter recebido uma proposta absurda, avassaladora do Flamengo e ele ter ficado balançado. Vamos ver, rapaziada. E aí, no final dessa temporada, a gente volta aqui e conversa com os cruzeirenses se a temporada deles foram boa e vamos ver quando o Cruzeiro começar a precisar de dinheiro de fato, se o Pedrinho vai começar a colocar dinheiro do bolso dele ou se ele vai fazer igual os donos do Atlético Mineiro. Ou o John Texto do Botafogo. Vamos ver, rapaziada. Enfim, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, porque isso me ajuda demais. O canal é novo, então ele precisa ser compartilhado, curtido. Então se você gostar dos meus vídeos, não se esquece, rapaziada, compartilha o vídeo, se inscreve, deixa o like, eu vou agradecer demais você. É isso, rapaziada. Feliz ano novo, que Deus abençoe todos vocês. É isso, até o próximo vídeo.